Desde o século XVI, a loucura fazia parte da interação social. Era caracterizada como a desordem e perturbação da paz social, conceituada pela religião. Os loucos daquela época eram retirados do meio social e isolados em porões das santas casas de misericórdia em prisões. Para o médico, a segregação, a falta de higiene e de um tratamento físico e moral adequado dificultava a possível cura. Para Foucault, o internamento do século XIX coincide com o momento em que a loucura é percebida como uma conduta irregular e anormal. Uma desordem de maneira de agir, de querer, de sentir paixões, de tomar decisões, de ser livre. O hospital é lugar de diagnóstico e classificação, e é o médico que pode dizer a verdade da doença e, ao mesmo tempo, produzi-la para em seguida dominá-la. O Hospital Geral tinha como objetivo de recolher e hospedar os pobres de Paris. Pessoas de qualquer sexo, idade, válidas ou inválidas, doentes, curáveis, incuráveis, todos eram forçados a trabalhar como forma de purificação. O hospital era uma instituição sem caráter médico, apenas uma espécie de entidade administrativa, com o poder de julgar e executar, sem direito a apelações. Para Foucault, então, a grande internação é o momento em que a loucura é percebida no horizonte social da pobreza, da incapacidade para o trabalho, da impossibilidade de interagir. Em 1964 mesmo, na época da ditadura, o governo fechou um convênio com os hospitais psiquiátricos privados e repassava a esses hospitais recursos públicos destinados ao tratamento psiquiátrico no país. A consequência desse acordo foi o repasse de mais de 90% das verbas destinadas à saúde mental brasileira para o setor privado. Depois disso, o país entrou numa crise econômica, e a necessidade de cortar despesas fez com que os altos custos com o pagamento dos manicômios particulares contribuíssem para motivar a reforma psiquiátrica brasileira. Após a abertura do regime militar, surge o movimento dos trabalhadores de saúde mental. Movimento este que questionava as péssimas condições do sistema de saúde vigente no país. Assim, iniciaram-se tentativas de reformulação da política de saúde por parte do governo. Na década de 80, o governo federal lançou uma proposta para a saúde mental, que continha pontos importantes defendidos pelo movimento de reforma psiquiátrica. Propunha a substituição do modelo hospitalar por uma atenção mais abrangente, incluindo prevenção, promoção, recuperação e ressocialização das pessoas com transtornos psiquiátricos. Incluía diferentes formas de acompanhamento, descentralização dos serviços, tratamento extra-hospitalar e limitação do período de internação. Mas a privatização psiquiátrica persistiu, e as precárias condições dentro das instituições psiquiátricas não mudaram. Em 1985, o Brasil voltou a ter um regime de governo democrático, aumentando a valorização do direito à cidadania. Em 1986, realizou-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde, na qual foi formada uma comissão para fazer novas propostas para a assistência psiquiátrica brasileira.
Essa comissão propôs que o atendimento psiquiátrico passasse a ser integral, multiprofissional e realizado em postos de saúde, ambulatórios especializados e em serviços criados especialmente para esse atendimento, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Com essas medidas, a permanência das pessoas com transtornos psiquiátricos na comunidade seria facilitada, contribuindo para que mantivesse seus direitos de cidadãos. Mas o movimento de desinstitucionalização psiquiátrica somente ganhou real destaque nas discussões públicas a partir da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental e segundo o Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental, realizados em Bauru no dia 18 de maio de 1987. A partir destes eventos, o movimento ganhou maior amplitude e a participação de familiares e de pessoas com transtornos mentais. Criaram um lema por uma sociedade sem manicômios e iniciou-se uma maciça campanha cultural pela adoção da reforma psiquiátrica. A partir deste ano, o dia 18 de maio passou a representar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A implantação dos serviços substitutivos intensificou-se a partir de 1992. Entre 1991 e 1992, foram aprovadas as portarias 189 de 91 e 224 de 92 do Ministério da Saúde, que criaram uma possibilidade para o Sistema Único de Saúde, a de financiar programas de assistência extramuros para os portadores de transtorno mental e seus familiares, como programas de orientação, lares abrigados, núcleos de atenção psicossociais, eram os NEPs, entre outros. A Portaria 224 de 92 oficializou ainda as normas de funcionamento dos CAPs, especificando suas atribuições e diferenciando os tipos de CAPs por ordem crescente de porte, complexidade e abrangência populacional. Em 2000, por meio da Portaria 106 de 2000, criou-se outro importante serviço substitutivo, as residências terapêuticas, para abrigar pacientes psiquiátricos deshospitalizados que por algum motivo não pudessem voltar para seus familiares. Com o desenvolvimento dos serviços substitutivos e a demora da tramitação do projeto de lei de reforma psiquiátrica, o movimento dos profissionais de saúde e as manifestações sociais se intensificaram. A pressão política do setor privado contribuiu para a demora da aprovação da lei da reforma psiquiátrica e gerou alterações em seu texto. A versão aprovada em 2001 baseou-se no substitutivo apresentado pelo senador Sebastião Rocha, no qual foram suprimidos os artigos sobre a instituição progressiva dos hospitais psiquiátricos privados. Como a oficialização da reforma era continuamente postergada, o próprio Ministério da Saúde passou a criar portarias, exigindo a existência de equipes multiprofissionais, acomodações adequadas, espaços para recreação e terapias complementares para o tratamento dos pacientes institucionalizados. Passou também a controlar as internações, fixando seu tempo máximo em 60 dias. Definiu ainda que os NAPs e os ambulatórios de saúde mental oferecessem atendimento familiar e comunitário, visando a reinserção social das pessoas com transtornos mentais. Por fim, após 12 anos de tramitação e acompanhada por um caminho de mobilização científica, política e social por um lado e de resistências por outro, em 6 de abril de 2001 foi promulgada a Lei Federal 10.216, também conhecida como Lei Paulo Delgado. De acordo com a Lei 10.216, do dia 6 de abril de 2001, as pessoas portadoras de transtorno mental estão asseguradas de atendimento sem qualquer forma de discriminação. Tanto o paciente como seus familiares ou responsáveis devem ter conhecimento de todos os seus direitos, como ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde de acordo com suas necessidades, ser tratado com humanidade e respeito para o benefício da saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção familiar no trabalho e comunidade, ser protegido de qualquer forma de abuso ou exploração, ter a presença médica a qualquer tempo para esclarecimentos de sua necessidade ou não de hospitalização involuntária, ter livre acesso a todos os meios de comunicação disponíveis, receber maior número de informações sobre a doença e tratamento, ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis, ser tratado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Também é de responsabilidade do Estado o desenvolvimento de políticas de saúde mental, assistência e promoções de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais.
Isso deve ser feito com a participação da sociedade e da família, ocorrendo dentro de estabelecimentos de saúde mental, ou seja, instituições ou unidades que ofereçam assistência a esse público. Só será indicada a internação quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes. O tratamento deve ter o objetivo de reinserir o paciente na sociedade. Os pacientes internados devem receber assistência integral, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicólogos, ocupacionais, de lazer, entre outros. Não pode ser realizado o internamento de pacientes portadores de transtornos mentais em casos que não possuem assistência integral e não garantam ao paciente todos os seus direitos. Os pacientes que estiverem em regime de internação com características de dependência institucional decorrente de seu quadro clínico ou ausência de convivência social deve ser encaminhado a uma alta planejada e reabilitação social assistida, sob responsabilidade do Estado. A internação psiquiátrica deverá ocorrer mediante a laudo médico que caracterize os motivos de tal decisão. As internações podem ser de forma voluntária, involuntária e compulsória. O paciente que decidir se internar voluntariamente deve assinar uma declaração informando que essa foi sua opção de regime de tratamento. O término desse tratamento se dá no momento em que o paciente ou médico o solicitarem. As internações que ocorreram de modo involuntário devem ser informados ao Ministério Público no prazo de 72 horas pelo responsável técnico do estabelecimento. O término do internamento involuntário ocorre quando a alta for solicitada pela família ou por um responsável legal e também por uma determinação médica. A alta também deve ser informada ao Ministério Público no prazo de 72 horas. A internação compulsória ocorre por determinação legal. O juiz deve levar em consideração as condições de segurança do estabelecimento, do paciente, dos funcionários e demais internados. Em caso de evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento, o direito do estabelecimento de saúde mental deve entrar em contato com os familiares ou representantes legais e autoridade sanitária responsável no período no máximo de 24 horas. Pesquisas científicas para estudos diagnósticos ou terapêuticos não devem ser realizadas sem o consentimento do paciente, de seus familiares ou representante legal, e do Conselho Profissional competente e do Conselho Nacional de Saúde. Nos dias atuais, o maior desafio da reforma psiquiátrica é formar recursos humanos, sabendo que há interesses políticos e ideológicos envolvidos no movimento antimanicomial. No entanto, devemos parabenizar todos os profissionais que acreditaram e até hoje lutam pelos direitos de pessoas com transtornos mentais. Então, gente, acho que é isso. Eu acho que eu entendi tudo. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida e tal? Acho que ficou bem acho que claro, ficou né? bem claro. Ficou bem claro. Legal. Cada uma Eu conseguiu... tinha algumas dúvidas, mas agora... Agora já era. Estamos Vamos prontas, apostar porque- quem tirar 10. Agora estamos prontos para a prova. Aê!